E aí, pessoal, se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, beleza. Então não sei se vai rolar conexão, porque estamos aqui chovendo, Rio de Janeiro quando chove, as coisas pioram, né? Então beleza, vamos embora, pessoal. Tô com uns amigos aqui na minha frente, então vocês estão aí na internet, ao vivo aqui comigo, vocês estão em segundo plano hoje, beleza? Eu vou fazer a live, vocês ouvem a live, mas eu tô conversando com eles aqui, tá bom? Então se tiver pergunta imbecil, pergunta idiota, vocês desculpem, né? Vocês fazem também, foda-se. Tá bom? Então, você vai estar todo mundo aqui na frente. Só dar um oi pra galera aí, vocês verem que é o pessoal reunido, todo mundo fumando, tá todo mundo aí, beleza? Até quem não podia falar, ó, tudo bem? Tá bom? Então beleza, vamos começar a nossa live aqui agora. Tá? Tava falando com o pessoal aqui, um pouquinho antes de vocês, de eu ligar aqui a câmera, que vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Não sei. Hein, Emília? Tá me vendo bem? Não. A Emília tá aqui, viu? A gente tá falando de você, Emília, agora aqui, que você tá sempre aqui avisando. E aí, Emília, você tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Não? Como é que tá aí? Fala aí comigo, só pra gente poder começar aqui a nossa conversa hoje. Beleza? E aí, Andréia, tudo bem? Show, tá tudo ótimo. Então tá bom, obrigado, Camila. Camila avisou já, tá ótimo, estão me ouvindo. O que acontece? A ideia hoje, talvez não dê pra fazer, né? Mas a ideia hoje é a gente comentar a apostila do Olavo aqui, de 1987. Essa apostila aqui do Olavo é uma reprodução sem alterações, então, enfim, provavelmente foi eu não sei se é uma transcrição de alguma aula, ou se foi escrita mesmo, parece que foi escrita, porque tem partes aqui do texto que estão fantásticas, né? Enfim. Não que ele não tenha um domínio oral para poder construir essas imagens oralmente, mas é que parece realmente um texto escrito, eu não tenho certeza se é um texto escrito ou não, tá? Então, a ideia é a seguinte, é de 1987 a apostila, que é uma apostila, na verdade, feita, é uma aula, na verdade, do curso Introdução à Vida Intelectual, tá? Eu entendo que esse aqui é um dos textos mais importantes escritos já, ou reproduzidos textualmente em língua portuguesa, por alguns motivos, né? O Olavo ele vai falando aqui da importância do ideal bem entendido, para que o ser humano não caia naquela rasteirice, para que o ser humano ele não caia numa concepção tediosa da vida, numa concepção cética da vida. Ele fala o seguinte pra gente já vai entender aqui a coisa toda, né? Vocês leram o texto? Não deu tempo também, não falei, faltando pouco tempo, né, que a gente ia falar sobre isso. Ele fala o seguinte, olha só, sem o ideal, sem o norte, sem algo que transcenda a gente não tem uma baliza moral, a gente não tem uma baliza ética, a gente tem sequer uma baliza estética, não tem uma baliza intelectual. De outro modo, se a gente não tem a conduta, se a gente não tem a percepção do ideal, se a gente não tem a noção do que é o ideal, o que vai acontecer com a gente? O resto do chão, aquelas coisas que chamam a gente no dia a dia, os nossos desejos mais superficiais, enfim, a palavra de alguém vai acabar sendo a baliza da nossa conduta. Então, esse assunto aqui, dessa apostila, ela é realmente o assunto mais importante, me parece, pro coração de qualquer homem hoje. Que é o seguinte, aonde que a gente vai colocar o nosso coração? Qual que é o imã e o eixo em torno, o imã que atrai o eixo em torno do qual a nossa personalidade vai rodar. Sem o sujeito, sem a gente entender que elemento é esse, se há em primeiro lugar esse elemento e que elemento é esse, a gente vai, no final de contas, acabar sendo bichinho. Então é isso que o Olavo vai tentar delinear aqui pra gente ao longo do texto. É um texto que algumas pessoas dizem que é bastante difícil de entender, então não sei se alguém aí que está assistindo a gente leu, o pessoal que está aqui na minha frente não leu, né? Mas é um texto que eu coloquei lá nos stories, então tem um link lá, se quiser ler depois, tá bom? Isso que ele fala. Então, a primeira coisa que o Olavo fala aqui é sobre, ele vai definindo o que é o ideal, o que é um ideal, depois ele vai passando para os inimigos do ideal, ou seja, para aquelas coisas que podem perverter o ideal, né, gente? Tá? Ele não fala dessas coisas aqui no texto, mas eu queria relembrar um filósofo italiano chamado Luigi Giussani. Vocês conhecem o Luigi Giussani? Então, o Luigi Giussani é uma pessoa que eu cito com alguma frequência, alguém que eu gosto muito de ler. Os textos dele não são sistemáticos, os textos dele não são lineares, são textos difíceis às vezes de você ler se você não entende do que ele está falando ou para quem que ele está falando, tá? Então, o Luigi Giussani, ele tem uma concepção lá muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, tem uma trilogia, né? São 3 livros escritos numa trilogia chamada Percurso. Então foi um curso que ele deu para alguns jovens, e a partir deste curso, que se tornou um percurso no final das contas, dali foram, né, através de transcrições, enfim, e aditivos, foram produzidos alguns livros. Um deles é o Senso Religioso, é o nome desse livro. É um livro fundamental para a gente entender uma coisa que está dentro da alma de todo mundo, que é um tipo de tensão, é um tipo de projeção.
Essa é a coisa que o Giussani está falando. Então ele fala o seguinte, olha, do mesmo jeito que a gente tem os sentidos, né, tem o tato, olfato, visão, paladar, são coisas que fazem com que a gente tenda, a gente recebe o mundo a partir desses 5 sentidos. Então, quando o mundo está na nossa frente, a gente captura esse mundo através dos 5 sentidos. Ou seja, a gente está nesse mundo aqui e o mundo ele é informado para a gente e essas são as ferramentas de captura do mundo. É isso que o Giussani está falando, que a gente sabe, né? São os 5 sentidos. O que o Giussani fala, o Luigi Giussani? Ele fala o seguinte, existe para além desses 5 sentidos, existe mais um sentido, existe um senso, existe um sentido, que ele chama de senso religioso. Tá? O senso religioso nada mais é, preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante, o senso religioso nada mais é do que uma capacidade do homem instalado na realidade compreender a finalidade das coisas. Tá? Compreender a finalidade das coisas. Então, dito de outro modo, a gente está aqui convivendo. Estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas aqui convivendo, né? Estão fumando charuto e tudo mais. Beleza. Né? A gente está instalado nesse mundo aqui, está instalado nessa sala, se vendo, se ouvindo, né? Experimentando o sabor que o charuto deixa na nossa boca, experimentando o sabor que o café deixa na nossa boca, enfim, tudo isso faz sentido, é assim mesmo que funciona. Mas para além disso, cada uma dessas coisas aqui na sala e no mundo tem um sentido, tem uma finalidade e uma origem. Que Dom Giussani fala pra gente do seguinte modo, que a razão, bem, que a gente consegue compreender sem precisar de nenhum elemento de fé, sei lá, de crença, etc. Isso é a realidade mesmo pra gente. É isso que o Dom Giussani está falando aqui pra gente, né? Isso que ele fala lá no livro dele, Senso Religioso. Acontece o seguinte, isso seria o natural, né? Então, veja bem, se eu perguntasse para vocês assim, o que é água? Sei lá, o que é água? Do que se trata a água? O espírito contemporâneo, o espírito científico moderno vai tender a explicar a água através da sua causa material, como a gente chama. Tá? H2O, o Pedro vai dizer. Né? Então, o que é a luz? A luz ali é um composto, né, de meio material, meio elétrico, é exatamente fótons e tudo mais. Tá, cara, esse é um jeito de você explicar as coisas. Mas falar assim das coisas da realidade é uma perda enorme. É isso que o Dom Giussani está falando, é isso que a gente sabe também através da simbólica. Ou seja, a água ela é muito mais do que isso. A água ela é aquela coisa que nos limpa. Simbolicamente, é aquela coisa que nos mata e dá vida, sei lá, através da simbologia toda da água do batismo, né, por exemplo. Você morre e renasce. Por quê? Porque ela está limpando uma coisa que está ali para você. Bem, essa é toda a percepção, por assim dizer, poética do que a água tem para informar para a gente. E a perda dessa visão poética é uma das grandes tragédias do nosso tempo. Ou seja, de algum modo, o mundo dentro do qual a gente entrou, esse mundo herdado pela gente, é um mundo bastante amputado. É um mundo no qual esse sentido superior das coisas, ou seja, esse sentido simbólico, esse sentido poético, foi tirado da gente. Eu gosto de citar aquele versinho da Adélia Prado que é fundamental para a gente entender tudo isso aqui. Quer dizer, ela vê na poesia dela tem uma hora que ela fala assim, olha, é que às vezes Deus me tira a poesia e eu olho para a pedra e só vejo pedra mesmo. Essa é uma das grandes tragédias do nosso tempo. Quer dizer, que triste o espírito do homem contemporâneo que olhando para uma pedra só consegue ver pedra. Né? Que triste essa coisa. Assim. Quer dizer, olhando de repente para uma mulher, eu só consigo ver uma xereca lá, sei lá. Olhando de repente, né, para porra, sei lá, uma coisa triste. Veja bem, um relacionamento com uma mulher é muito mais do que isso. Né? Um relacionamento com uma mulher é uma coisa assim, porra, pode ser excelsa pra cacete, né? Pode ser uma coisa grandiosa, uma coisa que vai gerar vida, uma coisa que vai fazer com que você desperte o teu amor e por aí vai. Olha, seria muito triste reduzir, por exemplo, o amor humano, sei lá, a um coito, sei lá, né, um orgasmo, uma coisa do tipo, por exemplo. E às vezes nas relações isso é o que toma conta de toda a nossa percepção, né? Às vezes os dramas eles orbitam ao redor disso. Por quê? Porque o sujeito ele está olhando para as coisas desse mundo e está perdendo a capacidade, no final das contas, assim como a Adélia Prado já profetizou para a gente, está perdendo a capacidade de entender a finalidade e origem das coisas. A finalidade e origem das coisas. Então, por assim dizer, o que é o ideal para a gente? O que seria o ideal? Bem, o ideal é uma coisa que está para fora, uma coisa que está para além, uma coisa que a gente olha, né? Esse é o primeiro movimento do ideal. Então, o ideal, o ser humano, ele é um bicho feito para ter ideal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Por que o ser humano é um bicho feito para ter ideal? O ser humano é um bicho feito para ter ideal porque ele tem esse senso dentro da estrutura mesma dele. Esse senso, ou seja, essa capacidade de olhar para as coisas, essa capacidade de olhar para a pedra e não ver só pedra, essa capacidade de olhar para um filho, de olhar para um amigo e não ver só, sei lá, um amontoado de células ali que está, sei lá, se decompondo. Não, mas essa capacidade de olhar para essas pessoas e, sei lá, entender uma necessidade de amor, uma necessidade, sei lá, de se doar, uma necessidade, por aí vai. Né? Isso é próprio do ser humano. Isso deveria ser próprio do ser humano. Né? E contra isso aqui que a apostila do Olavo vai falar, ó, há inimigos
dessa tendência, ou dessa coisa que seria natural no homem. Então o Olavo fala pra gente que ele vai definindo o que é o ideal pra gente, né? Ele define o ideal pra gente como, né? Ele não é que ele define, ele vai descrevendo maravilhosamente aqui o que é o ideal, mas ele fala o seguinte, olha, o ideal, ele é algo necessário para a formação da tua personalidade. O ideal, ele é necessário. Sem que a gente tenha mesmo um ideal, a gente não tem um centro em torno do qual a personalidade possa se construir, e a gente não tem um imã que atrai os elementos dispersos do nosso espírito. Isso é o que o Olavo fala aqui sobre o ideal, tá? Então isso é interessante pra gente entender, pra cacete, né? Existem alguns inimigos sociológicos para que a gente tenha essa perda de percepção do sentido mesmo, da finalidade mesmo das coisas. Uma delas é o espírito cientificista do nosso tempo. Então, de uns tempos para cá, historicamente, a negativa toma conta da percepção de orientação do homem. O método popperiano, por exemplo, de análise científica, ou seja, eu vou negar tudo, e negando tudo, destruindo tudo, eu chego a conhecer o que a coisa é. Bem, esse é um jeito de você conhecer o que a coisa é. Esse é um jeito de você ver a validade da coisa, né? Você vai negando tudo, você vai falseabilizando tudo, bem, você pode chegar lá, né? Você vai chegar na coisa. Esse é um dos pilares do método científico. Isso é só um jeito de ver a realidade. Existem jeitos absolutamente superiores de ver a realidade. Por exemplo, o jeito simbólico de ver a realidade. Você vai ver a realidade na conexão com o ser, por exemplo. Você não vai negar a realidade, mas pelo contrário, você vai buscar ali os símbolos de presença que fazem com que a gente entenda o de que, por exemplo, o Caio é presença, o de que esse isqueiro é presença, o de que uma maçã é presença. Isso é presença de quê? É presença de quê? Bem, que nota da realidade está querendo se mostrar pra gente quando uma maçã aparece na minha frente? Que nota da realidade está querendo se mostrar pra gente quando um amigo aparece na nossa frente? Que da realidade está querendo se mostrar pra gente quando, sei lá, um amor se apresenta pra gente? Esse é um outro jeito de abordar a realidade que a ciência contemporânea desconhece absolutamente, né? Agora, a gente entra num mundo no qual a ciência contemporânea ela é a mãe e mestra do nosso tempo. A ciência contemporânea, de algum modo, moldou o imaginário de todo mundo. Todo mundo, de algum modo, pede provas científicas. É aquela velha coisa assim, mas isso aqui tem artigos que provam tal coisa. Eu falei, tá bom, cara. Tem artigos feitos por quem? Artigos que vão ser negados daqui a uma década, artigos que vão se mostrar falsos daqui a uma década. Veja, esse senso de orientação do homem contemporâneo, que toma a ciência por mãe e mestra, é evidentemente um senso de orientação perturbador. Porque o sujeito ele vai se sentir, no final das contas, perdido mesmo. Porque não tem um centro ali que mostra pra gente a finalidade, mostra pra gente o que cada coisa é, para que as coisas são. Então, um dos motivos da perda de capacidade de ver a finalidade das coisas, é esse olhar por assim, que é mesmo, é um olhar material, olhando sempre a causa material. Então, por exemplo, quando eu pergunto assim, por que é que uma maçã cai da macieira? A resposta pode ser, bem, porque Newton descreveu pra gente lá que tem a lei da gravitação universal, e matéria atrai matéria na razão direta do produto da massa, na razão inversa do quadrado da distância. Todo mundo lembra dessa fórmula, né? Então, esse é um jeito de você descrever por que a maçã cai da macieira. É só um jeito de descrever. Você tem outro jeito que você pode dizer assim, a maçã cai porque ela deseja repousar. Então, isso é bonito demais. Quer dizer, as coisas têm um certo desejo, as coisas têm uma finalidade. É claro que o desejo da maçã, ela não é um desejo, por assim dizer, racional. A maçã não tem capacidade de racionalidade. Mas o ser dela deseja se manifestar de um certo modo. Isso parece poesia e é. E é poesia. Agora, que tristeza a vida do homem que abandona a poesia completamente do seu horizonte de consciência, do horizonte de percepção, né? Seria uma vida bastante triste mesmo, do homem que vive rebaixado, vive olhando as coisas só por sua causa material. Então veja, o ideal, ele aparece para o homem como algo que é dele mesmo. O homem ele tem uma tendência a ter ideais, o homem ele tem uma tendência a sair de si. O homem e a mulher, ele tem, porque é óbvio, isso é constitutivo dele. Eles desejam sair de si, eles desejam projetar a sua vida. Agora o que acontece? O que pode acontecer? Veja, a gente pode ser exposto, e é o que acontece com todo mundo, a gente pode ser exposto a ideais, né, fora, claro, os ideais em geral vêm de fora, a gente pode ser exposto a ideais marxistas, por exemplo, no do colégio. A gente pode ser exposto a ideais feministas no colégio. A gente pode ser exposto, sei lá, a ideais religiosos no colégio, no tempo da nossa juventude. O movimento que o Olavo fala aqui pra gente na apostila é o seguinte, olha, o ideal ele é necessário, ele é central. Um homem sem ideal, ele vai se comportar, no final das contas, de forma cética, ele vai se comportar de forma diminuída, ele não vai ter, como eu já falei, a baliza em torno da qual ele vai desenvolver a sua vida, porque óbvio, se ele não tem uma coisa que está para fora dele, que tem uma consistência, que ele olhe para aquilo que tem uma consistência, veja, você pode justificar qualquer ato seu, no final das contas. Você vai virar, exatamente. Então, qual que é o ponto que ele está falando aqui para a gente? Olha, o que acontece?
Olha que bonito o movimento que ele explica pra gente aqui, que às vezes não é compreensível, não dá pra compreender no texto. Ele fala o seguinte, olha, a gente tem ideais que são ideais superiores, né? Você tem um jeito, você vai olhar para esses ideais que eles são superiores, você vai se identificar com eles, vai se identificar com esses ideais superiores. Então, por exemplo, ideais religiosos. É uma coisa que você pode se identificar. Só que acontece o seguinte, existe um inimigo do ideal, que é aqui que é o que eu vou falar, né? Existe um inimigo do ideal, que é o que ele chama de exasperação ou exaltação imaginativa. Não é ele quem chama é o Paul Diel, que é um puta psicólogo contemporâneo, tá? Então Paul Diel ele fala assim, ó, há dois inimigos dos ideais, que matam os ideais na gente, a exaltação imaginativa e a banalização. São esses os dois grandes inimigos dos nossos ideais, que matam os ideais na gente. Então, o que é a exaltação imaginativa? A exaltação imaginativa... Peguei. A exaltação imaginativa é o seguinte, olha só. Existe um ideal que está para fora da gente, né? Então, por exemplo, o ideal... Ih, Ramonzão, cheguei. Existe um ideal que está para fora da gente. O ideal... Vou dar um exemplo aqui. Ih, beleza? Senta aí. Existe um ideal que está para fora da gente. Por exemplo, o ideal religioso. Então, o sujeito ele vai se identificar com esse ideal. Ele vai ver ali os valores excelentes do ideal religioso, por exemplo, né? E o que pode acontecer com ele? Que a gente vê isso acontecendo em alguns grupos. O sujeito ele olha para esses ideais e por uma imaturidade ele toma os ideais como se fossem coisas já conquistadas nele. Esse é o processo mal. Isso que é exaltação imaginativa. O que é? Amor. Isso que é o processo negativo. Isso que é a exaltação imaginativa é o seguinte, olha só. Você tem um ideal lá, o ideal religioso, né? Então, por exemplo, sei lá, a santidade. Você olha para aquilo, você identifica que aquilo é bom. E para que o ideal seja bom, ele tem que ser verdadeiro, tem que ser belo e tem que ser justo. Então ele tem que ter uma característica intelectual, estética e moral. Para o ideal ser um ideal, exatamente, o ideal que você considera um ideal bom. O que é um bom ideal? É algo que você aspira e que ele tem essa tríplice característica. Ele tem que ser belo, bom e justo. Tá? Então tem que ter o componente estético, tem que ter o componente moral e tem que ter o componente intelectual. Beleza? Isso é a coisa. Então olha só, o jeito tem uma aspiração religiosa. A exaltação imaginativa, ela faz o seguinte, ela faria o seguinte com a gente. Vendo esse ideal que está para fora da gente, que a gente viu como belo, viu como bom, viu como justo, a gente quer chegar lá, existe uma troca ali que pode acontecer. O sujeito pode ser tomado por uma soberba. E pela falta do exercício da humildade, ele pode fazer como foi feito em todo romance contemporâneo. Você pegar o romance contemporâneo, e tem um livro que é Teoria do Romance, do George Lukács, que é um marxista, mas o livro é muito bom. Ele fala o seguinte ali pra gente, fala, olha, a maior parte dos personagens dos romances contemporâneos, eles veem um mundo degenerado, e às vezes eles até dão um diagnóstico para esse mundo degenerado, né? Então, por exemplo, Raskolnikov no Crime e Castigo. Quem leu Raskolnikov no Crime e Castigo? Então, sei lá, Raskolnikov no Crime e Castigo, ele vê lá uma velha usurária, uma velha que, acumulava dinheiro, ela era avarenta, ela tinha dinheiro no seu cofre, não usava esse dinheiro para nada, e ele, o Raskolnikov, era um jovenzinho que tinha concepções teóricas sobre a justiça no mundo, e só pelo fato de ter concepções teóricas, ele nunca tinha feito nada na vida. Ele tinha saído de casa para ir estudar no centro, e nunca tinha feito absolutamente nada. Só que ele tinha concepções, tinha lido meia dúzia de livros e achava-se, portanto, superior a toda a comunidade, pelo simples fato de que ele tinha pensado em ser superior. Entende qual é o processo da exaltação imaginativa? Ou seja, imagina só, eu tenho aspirações religiosas, eu li sobre a santidade, eu fiz estudos teológicos, sei lá, eu estudei meia dúzia, no final de contas nem fez porra nenhuma, estudou meia dúzia de coisinhas, ouviu falar lá longe da coisa, e quando você vai para uma comunidade, por exemplo, a sua família que não tem nada disso, ou para a faculdade que não tem nada disso, esse é um grande mal dos jovens, inclusive, que estão na faculdade, e aí viram coisas de direito. O cara se acha conservador, né, mas nunca fez nada. Tá entendendo? O cara assim, se acha o grande apóstolo do conservadorismo, o grande apóstolo do direitismo. O cara acha que assim, porque ele leu, sei lá, o Olavo de Carvalho, porque ele sabe o que é o Fórum de São Paulo, ele já se sentiu superior, só porque ele ouviu falar, porque ele acha alguma coisa, já se sentiu superior a toda a comunidade.
E porque ele se sentiu superior a toda a comunidade, isso acontece com um monte de gente de direita, inclusive. Porque ele se sentiu superior a toda a comunidade, ele não precisa estudar, não precisa ir bem na faculdade, não precisa sequer ganhar dinheiro, não precisa trabalhar, não precisa tratar bem a namorada, porque ele já tem uma percepção de que ele é superior. Isso é o processo da exaltação imaginativa. Então, o que o Lukács fala pra gente? Olha, você vê uma sociedade degenerada, só que você dá uma solução degenerada para uma sociedade degenerada. Isso é o que ele fala. É disso que se trata todo uma grande parte dos personagens do romance contemporâneo. Sei lá, o Julian Green, do Vermelho e Negro, não sei se vocês leram. O Raskolnikov, do Crime e Castigo. Eles estão dando soluções degeneradas para uma situação que muitas vezes, objetivamente, eles estão certos. Então, sei lá, se fala muito hoje sobre a crise do mundo contemporâneo. Né? A crise do mundo contemporâneo. A crise do mundo ocidental, a crise do mundo contemporâneo. Tem uma série de livros aí publicados de toda essa temática. Então, o jovem vai lá e lê aquilo, e pelo fato dele conhecer essa temática, ele já se acha superior a toda a comunidade. E quando ele encontra um outro grupo de jovens ou de adultos, sei lá, que falam da mesma coisa, que dão o mesmo diagnóstico, eles começam a se achar cruzados, eles começam a achar apóstolos da coisa toda, só que nunca fizeram porra nenhuma. Então isso é uma coisa muito terrível, quer dizer, essas comunidades, esses grupos, esses clubes, sei lá, esses centros que se formam, porque deram um diagnóstico real. Olha, existe uma crise no mundo externo. Você está entendendo a coisa ou não? Uma crise no mundo externo. E pelo fato de eles terem identificado essa crise, sei lá, uma crise na igreja, uma crise na política, uma crise, sei lá, artística, o sujeito não consegue entender que muitas vezes ele dá o diagnóstico certo, mas a posição existencial daquele problema na alma dele está deslocada. Ou a posição existencial dele no problema está deslocada. Entende ou não o que é exaltação imaginativa? Um monte de jovenzinhos que nunca fizeram porra nenhuma, um monte de jovenzinhos esquisitíssimos, se reúnem, né, e ficam discutindo ali toda semana sobre os grandes problemas da igreja. Se acham, sei lá, São José de Anchieta, se acham salvadores, se acham apóstolos, se acham o novo São Paulo apóstolo. Nunca fizeram porra nenhuma. Né? Tocam punheta todo dia, 3 vezes por dia, ficam vendo lá PornTube, Xvideo o dia inteiro, tudo punheteiro. Né? Tudo gente esquisita, gente que não produz nada, gente que, porra, só gasta dinheiro de pai e de mãe. Não fez porra nenhuma, nem pra igreja, nem pra sociedade. Isso é exaltação imaginativa. O sujeito ele começa a se achar superior a tudo. A soberba cresce. Ele deu o diagnóstico certo, mas aí vai um sistema de validação. Eles vão ter um sistema de validação que faz o seguinte com eles. É uma coisa que é terrível. Isso que é o processo de exaltação imaginativa. Eles veem o seguinte, olha, o mal no mundo, isso é o que o soberbo faz. O mal no mundo, ele dá um contraste com a minha bondade. Entende ou não? Eu dei o diagnóstico do mal, o mal da minha família, isso às vezes acontece, né? Então, às vezes reunião de família. Você vê lá uma tia ou um tio que tem uma questão qualquer, às vezes você até dá o diagnóstico correto, o tio, sei lá, é mão de vaca, o tio, porra, bate na minha tia, o tio, sei lá o quê. E aí você olha para aquilo, se reúne com teus primos e fica falando mal dele. Sem você ter examinado que você é um vagabundo, um farsante igual a ele mesmo. Então o que acontece na exaltação imaginativa? Na exaltação imaginativa acontece o seguinte, você olha para uma questão, você tem um ideal, veja bem, na exaltação imaginativa você ainda tem o ideal, você ainda quer o bem, olha isso, que estranho. Você ainda quer o bem na exaltação imaginativa, que é uma das corrupções do ideal verdadeiro. Você quer o bem, você viu o bem verdadeiro, você tem o ideal. Olha, o ideal do conservadorismo, ele é bom. O ideal da religião, ele é bom. O ideal, sei lá, de uma família harmônica, tudo isso é bom. Né? Só que qual que é a trapaça da história? A trapaça da história é a seguinte, você olhando para isso, pela tua soberba, pela tua falta de humildade, porque como já dizia o Schwann, né? O que é a humildade? É o seguinte, olha, você ser objetivo significa morrer um pouco. Quando você olha para a coisa com uma certa humildade objetiva, você tem que se matar também, de algum modo. Alguma coisa em você vai ter que morrer. O sujeito soberbo, ele nunca morre. Ele está sempre para cima da coisa. Por quê? Porque ele imaginou, porque ele leu, porque ele acha que ele tem uma qualidade superior. Entende a coisa ou não? Só que o que acontece? Olha o processo. Porque é o que o Paul Diel fala pra gente. A exaltação imaginativa leva a uma coisa que é terrível, que é a banalização. Tá? A banalização é a perda definitiva dos ideais. Tá? Então, na exaltação imaginativa, você ainda não tem a perda, por assim dizer, dos ideais. Você tem um deslocamento existencial daquilo que te conduziria a uma biografia, uma personalidade madura e plena que orbita ao redor desse ideal mesmo. Tá? E a gente vê isso em vários. A gente conhece grupos assim no nosso dia a dia. A gente conhece um monte de gentezinha fraca, um monte de gente que não tem nada para oferecer, falando da coisa, né? E sempre os sujeitos eles fazem com propriedade. É uma característica desses grupos de exaltação imaginativa encontrar bodes expiatórios.
Então, recentemente eu fui bode expiatório de um grupo desses, né? E é claro que o fim desses grupos é certo e claro, né? Líquido e certo, vai acabar. Se não se reformar, se não entender que precisa de um ato de humildade ali, né? Vai acabar. Porque, óbvio, olha o que acontece no processo da exaltação imaginativa. O sujeito, em algum momento, esses sujeitos que têm exaltação imaginativa, eles estão num grupo. Em geral é assim, né? Estão num grupo. Ou são os primos que se reúnem, ou são os amigos lá de confederação que se reúnem. Só que toda a sociedade olha pra eles e fala, bicho, que é o bom e velho, coisa do adolescente. Tu tá cheio de ideal aí, mas tu não arruma tua cama. Tu tá cheio de ideal aí, mas porra, tu veste a cueca que eu te dei. Tu tá cheio de ideal aí, mas porra, tu tira nota baixa na prova. A comunidade tá certa. A comunidade tá certa quando fala esses filhos da puta. E é isso que eu faço no Guerrilla Way, isso que eu faço no meu trabalho. Olha, bicho, tudo bem que você tem teus ideais, caguei pra eles. Tu não é ninguém. Enquanto você não assumir diante da vida uma responsabilidade real de trabalhar, servir, não encher o saco, não tem que falar contigo, cara. Se você não comprou tua cueca, você tá entendendo? Se você não limpa, porra, aquela freada que tu deu na tua cueca, se é alguém que limpa essa porra, tu não é, francamente falando, caguei pro teu ideal. Caguei pra ele, porque você tem um ideal que é anterior a isso, é ideal de, porra, você ser gente em primeiro lugar. Gente honrada, no mínimo. Eu caguei por esse teu ideal religioso, político, porra, místico. Foda-se, tu não tem isso ainda, cara, porque tu não tem base. O que acontece? Qual que é o passo seguinte da exaltação imaginativa? Existe uma comunidade que olha pra tua cara, pro teu escorno e não compra essa tua porra. Você tá entendendo? Aquele grupo de validações do teu clube, do teu centro, da tua comunidadezinha que tá ali, eles compram isso. Eles acham você foda, porque eles estão se achando foda também. Então você, no final das contas, é o centro de referência e contra-referência deles. É só ali que o discurso vale. É só ali que o desejo vale. Tá entendendo ou não uma coisa? Só que toda a comunidade em torno olha e fala assim, né? Mas tu não produz nada. Né? Mas tu só enche o saco. Né? Mas olha aí, não tá funcionando não, cara. O nego entra e sai desse teu centro aí, desse teu clube aí, dessa tua confraria aí, dessa tua comunidade, é igual. Né? Parece bom pra vocês, mas a gente tá vendo que vocês ficam cada vez mais estranhos, cada vez mais esquisito. Não tá funcionando. O que acontece? Existe aí um fundo moral da pessoa, né? O Igor Caruso, que é um psiquiatra, ele tem toda uma teoria da repressão da consciência moral, né? Ele fala que a origem dos sintomas, a origem dos sintomas neuróticos, a origem dos sintomas físicos, inclusive, é a repressão da consciência moral. Ou seja, quando você começa, por exemplo, nesse caso, né, você nota que você está num ato de soberba, que você está querendo, né, ser apóstolo, ser um cruzado de algo que você, no final das contas, não tem capacidade de fazer, você começa a ver que você está sendo soberbo, a tua consciência moral aperta, só que você tenta reprimir essa consciência moral, você começa a ter sintomas. Você começa a ficar triste, começa a ficar deprimido, você começa a ficar ansioso, você começa a ter uma compulsão de tocar punheta, de não sei o que, essa porra toda. Né? Começa a ficar totalmente compulsivo. Você começa a notar isso, o que acontece então? Qual que é o passo seguinte, se você não tem um ato de humildade, entende que você é um merda. Esse que é a coisa. A solução para isso, a solução para isso é assim, cara, eu sou um merda. Para de achar que eu sou o cruzado, para de achar que eu sou apóstolo contemporâneo, eu sou só um merdinha que não compra a porra da cueca que eu visto. Eu não tenho família, eu não tenho namorado, eu não tenho porra nenhuma, eu sou enche o saco dos outros, você tá entendendo? Eu não consigo ter dinheiro pra fazer nada, eu preciso pedir dinheiro pra todo mundo, pra tudo. Essa que é a coisa verdadeira. Aí o pessoal ainda fala assim, entende o sistema de validação? Fala, mas esses caras falando isso, então são dinheiristas, nós que somos puros e essenciais. Sai, meu filho, só que vocês são puros e essenciais porque tem alguém dando dinheiro pra vocês, alguém que trabalhou dando dinheiro e dá dinheiro pra vocês. Se aquele da puta não trabalhasse, tu não ia ter dinheiro pra fazer as coisas aí que tu tá achando que tu tá fazendo. Você só tá enchendo o saco. Você entende o que é exaltação imaginativa? É isso. Esse é o processo de exaltação imaginativa. O que acontece? Só que aí, isso que eu tava falando. A sociedade não compra, a comunidade em torno não compra, só vale aquele grupelho que os sujeitos acham que é muito grande. E às vezes até um pouquinho grande mesmo, mas os sujeitos acham que aquilo ali é o todo, que eles estão contra o mundo, né? Contra o mundo ruim, que eles deram um diagnóstico, eles estão dando uma solução degenerada para a coisa, e aí começa a se criar um isolamento. O sujeito começa a ver dentro de si que ele está isolado. Que o pai não compra, que alguns professores não compram, que algumas pessoas, inclusive daquela mesma comunidade, então, por exemplo, a comunidade política. Às vezes o pessoal que de fato tem cargo, de fato tem posição, de fato tem influência, olha para ele e fala assim, isso aqui, tá. Ou a comunidade religiosa, o pessoal que de fato, né, olha para ele e fala assim, tá bom, faz aí teu trabalho, mas também não... Então cria-se um isolamento. E se a pessoa não faz um ato de humildade ali, o que acontece? O próximo passo é um nivelamento por baixo. Se o sujeito não faz o ato de humildade e conseguir declarar que ele é um merda,
vai acontecer com ele o seguinte, que é o que o Paul Diel fala pra gente, que é o processo da banalização. A banalização é o seguinte, em vez de ele abandonar a soberba, ele abandona todos os ideais. Então veja bem, na exaltação imaginativa, o sujeito ainda quer uma coisa que é boa. Na banalização, para ele continuar por cima, olha isso, olha que bizarro. Para ele continuar por cima, ele tem que baixar muito o ideal dele. Entendeu? Se ele não abandona a soberba, veja, ele está soberbo, ele está com a exaltação imaginativa. Ele está querendo, como Raskolnikov, só porque ele pensou, só porque ele leu, só porque ele estudou, ele acha que ele já tem aquilo tudo, ele já pode julgar o mundo todo. Só que ele vai criando isolamento, ele vai ficando triste, ele vai ficando entristecido, ele vai ficando neurótico. Então o que ele faz, em algum momento, ele baixa o ideal. Então aquele ideal religioso, aquele ideal político, aquele, sei lá, ideal familiar, vira materialismo, hedonismo, cinismo. Entende ou não? O sujeito vira um materialista, ele abandona todos aqueles ideais, definitivamente. E ele cai ali num calabouço, ele cai numa fossa, num fosso, e passa a negar, inclusive, aquelas coisas que eram mais caras para ele. Então você vê lá o sujeito que era, por exemplo, na juventude, por exemplo, ele era um idealista. O sujeito, ele tinha ideais nobres de igualdade, tinha ideais nobres, sei lá, de bondade, aí ele adere ao socialismo, por exemplo. A gente não pode falar que o sujeito que adere ao socialismo, adere ao comunismo, é um filho da puta em regra. Não, se ele é um adolescente, ele não é um filho da puta. Né? Você tem menos de 30 anos, você não é um filho da puta. Né? Então você aderiu àquilo porque você tinha uma motivação, você tinha um ideal bom dentro de você. O ideal de uma pessoa que está sofrendo, e você não quer que a pessoa sofra. Então você acha que a distribuição de renda, adolescente, né? Cai na cabeça. Só que ele vai se mantendo naquela história, vai julgando a comunidade ao entorno dele, ao redor dele, e os pais falam, meu filho, tu é socialista de iPhone, né? Porra, aí é fácil, aí até eu. Vai fazer distribuição de renda com teu dinheiro, seu filho da puta, não com o meu. Normal, que todo mundo em sua consciência falaria. Né? O que acontece? Esse sujeito, ele vai vendo de fato que ele tem um isolamento, vai vendo de fato que aquilo ali não é ele. E em vez dele manter o ideal de igualdade, em vez de ele manter o ideal de bondade, ele rebaixa tudo. Ele vira um cínico, ele vira um carreirista, vira um dinheirista, vira um hedonista. Vai pra droga, vai pra putaria. É o que a gente vê acontecer com todos os jovens, no final das contas. Isso é uma minoria que se mantém no discurso ideológico. A maioria vai pra festa pra fuder, pra ir gastar dinheiro e pra essa porra mesmo vai fazer. É ou não é? Entende que isso é um processo de banalização que acontece já na largada? Então, veja, numa sociedade, numa comunidade, na qual as ideologias, não os ideais, né? Aquilo que é apresentado para a pessoa como ideal é, na verdade, uma ideologia. Olha que é a perversão da coisa. Quando uma comunidade na qual os ideais são apresentados para os jovens são, na verdade, ideologias, é necessário um fenômeno sociológico de perda dos ideais. Entende ou não? A gente vai ter uma comunidade inteira de gente cínica e triste. E perversa. Por que perversa? Por que pervertida? Pervertida no sentido de falar que o bem é mal e não ligar de querer o mal mesmo. Foda-se. Você entende? Entendeu o processo? Porque você precisa rebaixar tudo. O sujeito rebaixa a porra toda, porque ele não largou a soberba ainda. Só que é aquela coisa, né? Tu soberba de quê? Ora, dá pra ser soberba. Se os teus ideais eles são muito baixinhos, você tá entendendo ou não uma coisa? Se o que o sujeito quer agora mesmo é só, sei lá, as coisas baixas daqui, materialismo, hedonismo, você tá entendendo? Ele continua por cima de tudo, ele continua julgando tudo, mas num nível inferior. Isso é o processo de banalização. No processo de banalização, o sujeito, ele olha para a realidade e aquelas coisas que para ele antes eram coisas excelentes, eram coisas que ele teria ojeriza de fazer, agora ele quer fazer aquilo. Ele quer o mal agora. Isso é o processo de banalização. Entendeu ou não? O que está aqui na apostila do Olavo. Então, esse fenômeno psicológico, ele acontece em todos os ambientes. Um sujeito que entra, por exemplo, numa vida política, né, em ideais políticos, ideais religiosos, e não tem um exercício real de conseguir declarar que é um merda, que não tem um exercício real de saber que ele não é a solução de nada, esse sujeito ele vai cultivar uma soberba que leva ele a julgar todo mundo, que o leva a julgar todo mundo. Ele vai tentar achar um grupo de referência contra referência, de autovalidação, que vai exaltar essa mesma característica de soberba dele. Entende o processo terrível que acontece? A grande solução e a única solução para isso, no final das contas, em ambientes familiares é a mesma coisa. Mas olha só, o sujeito, isso é muito comum, né? Isso a gente via muitas pessoas que começam
sei lá, estudam meia dúzia de coisinhas sobre o que é uma família feliz, o que é uma família harmônica, o que é não sei o que. Já começa a cagar regra para toda a comunidade. Às vezes acham outro primo que fez o mesmo curso, começa a julgar todo mundo. Então um sistema um microsistema de autovalidação que daqui a pouco vai fazer com que esse mesmo sujeito se torne mais imoral e menos bom do que aquele tio mesmo que ele julgava. O sujeito ele vai acabar querendo o mal, porque o mal dá para ter. O mal, a falsidade são parasitas de realidade superior. Então a falsidade é parasita da verdade. Né? O que é a falsidade? É a ausência de verdade. Né? Essas realidades são parasitas de outras, essas são fáceis de ter. O sujeito ele começa a ter uma predileção, um desejo pelo absurdo, pelo irracional. Por quê? Porque ele perdeu o ideal. Entende o processo ou não? No primeiro momento da exaltação imaginativa, o sujeito ainda tem o ideal. No segundo momento, ele não tem mais o ideal. Porque o que é o ideal? O ideal é uma coisa que é superior, que está para fora, que te puxa para você sair de si, que te puxa para você servir, que te puxa para você aparecer se doando. É isso que o ideal verdadeiro faz. Agora, quando o sujeito... Lembra que eu falei da tríplice natureza do ideal? Ele tem que ser verdadeiro, justo e belo. Lembra disso? Esses ideais colados no chão, alguma dessas coisas ele vai falhar. Ou ele não é verdadeiro, ou ele não é justo, ou ele não é belo. Uma das três coisas ele vai acabar falhando. Então não é um ideal que tem as características de te desenvolver, de desenvolver a tua personalidade. Vão ser na verdade, sei lá, desejos da tua carne, sei lá, desejos de qualquer canto teu aí. Que não fazem com que você saia de si, mas fazem com que você se afunde cada vez mais dentro de você mesmo. Entende o processo que está na apostila aqui? E aí o que não está dito isso aqui claramente, né? Mas ele fala, o Paul Diel fala o seguinte, olha, o ideal do homem, o ideal mesmo do homem, ele só pode ser dado pela divindade. Isso é o que o Paul Diel fala. Pra gente que está numa sociedade cristã, fala, o ideal do homem é o próprio Cristo. Porque é a divindade encarnada. Aquele é o ideal do homem. Quando se perde essa capacidade, quando se perde essa capacidade de desejar isso, o sujeito vai perder o ideal que pode de fato fazer com que ele saia de si. Isso é o Paul Diel falando, não sou eu falando. Né? O Paul Diel fala isso. Então, só, não importa se a divindade teologicamente é uma coisa ou outra, psicologicamente pra gente o que importa é justamente essa capacidade de identificação do homem com a divindade. Tá claro isso aí ou não? Tá claro essa coisa? Isso é o Paul Diel falando. Que é assim, olha, então quando o sujeito, o Paul Diel fala o seguinte pra gente, que é um psicólogo, ele fala assim, olha, quando o homem perde essa capacidade, essa característica, essa tensão, esse desejo, ele passa a ter sintomas. Quando outros são os ideais desse homem, ele passa a estar desconectado do sentido mesmo da vida dele. A gente aqui pode pegar a referência do Viktor Frankl. O Viktor Frankl fala pra gente o seguinte, olha, o sentido mesmo da vida se encontra quando você ama um ideal, ama uma pessoa, serve um ideal e aceita o sofrimento inevitável da vida. Não é isso? Amar uma pessoa, nesse caso, do Viktor Frankl, seria amar essa pessoa ideal, por exemplo. Né? Amar, sei lá, o próprio Cristo, sei lá. Entende ou não? As coisas a gente pode se conectar, por exemplo, uma fusão das linhas aqui. Tanto do Paul Diel quanto da logoterapia. Tá, dá pra entender isso aí? Tem alguma pergunta? O movimento de banalização... Pega o... O movimento de banalização é o sujeito rebaixando a realidade para ele permanecer soberbo e superior a ela? Ou... É isso aí. É isso aí. A pergunta foi que o movimento de banalização, o sujeito rebaixando a realidade para que ele permaneça superior a ela. Rebaixar a realidade para que ele fique superior, exatamente. Ele rebaixa o ideal. Mas é ele que rebaixa. É ele que rebaixa. Ele rebaixa. Não, ele não perde o ideal, ele só muda. Só que veja, só que então, ele passa a ter um ideal agora que não é nem bom, ou ele não é bom, ou não é verdadeiro ou não é belo. Verdadeiramente, mas para ele não. Para ele não. Para ele ainda é. Para ele ainda é. Sim. Por quê? Porque ele ainda é soberbo. Porque o homem tem dentro dele o desejo de ideal. Ele tem um senso religioso. Ele tem algo que ele não pode deixar de ver. Então, uma busca por algum ideal, ele vai sempre ter. E é por isso que se diz, olha, até o último segundo da vida, o sujeito tem salvação. Porque é um sentido que ele tem. Ele não deixa de ter aquele sentido. Ele tem um sentido de buscar um ideal. Ele tem o que o Jutsani chamava de senso religioso. Então, até o último sentido, mesmo o sujeito mais pervertido, mais moral, mais, sei lá, malvado, até o último segundo da vida dele, ele pode sair de si no ato. Ele sacrifica a verdade para poder permanecer no estado de soberba. E... às vezes sem perceber. O nosso trabalho é jogar luz nisso. Entendeu? Mas isso não seria o pecado em si?
Então, isso é uma dissociação entre inteligência e vontade, que é a lesão central do homem. A dissociação entre inteligência e vontade é uma das coisas que a teologia chama de pecado original, que é justamente essa luta entre você ver a coisa e querer aquilo que você viu. Só que às vezes você viu, mas você quer o outro, você quer o inverso daquilo. E o processo de exaltação imaginativa, ele vai dando tantos comandos contraditórios. Quais são os comandos contraditórios da exaltação imaginativa? E é disso que as seitas pseudomísticas se valem. A gente fala assim, eu vi o que é excelente, eu vi o que é uma vida grande, eu vi, sei lá, eu vi o ideal político, eu vi o ideal conservador, eu vi o ideal religioso, eu vi o ideal familiar. Só que você vê na tua vida que não é assim. Você só não consegue declarar isso. Você só não consegue declarar essa porra. Então, o teu conjunto de condicionado de conduta, de comportamento, fica completamente sem referência. Tu não sabe mais como se comportar. Você vai perdendo essa capacidade de se comportar. Então, das duas, uma. Ou você vira uma presa fácil para quem te dá um novo conjunto de referência, que é o que as seitas fazem, tá? Ou você rebaixa a coisa. Você rebaixa. Você começa a querer coisas que são rasteiras, são mais, porque aí você não tem mais juízo sobre você. Porque o problema é esse. O problema é esse. Na exaltação imaginativa, você ainda viu o que é bom. Você está vendo um ideal que é bom. Você vê que você está distante daquilo em algum momento. Porque a comunidade está te lembrando que você está distante daquela porra. Entendeu? Quando você não quer mais aquilo, ninguém mais pode te julgar. Se você passa a querer o mal, quem pode te julgar? Tu quer mesmo. Entendeu ou não? Não, eu quero a putaria. Só vai cortar essa frase e vai pegar só isso falando isso, né? Eu quero a putaria. Né? Eu quero a loucura. Eu quero, sei lá... Se você quer isso, meu filho, então você quer. O que eu vou falar pra você? Não queira? Por que eu não quero? Eu quero. Entendeu? Isso é banalização, cara. A banalização é uma lesão real, que vai levar uma lesão real da personalidade do sujeito. Porque ele não se orienta mais para uma coisa que faz com que ele saia de si. E o ser humano é esse bicho feito para sair de si. Ito, fala-me. Como é que faz para, se a pessoa percebeu que ela está rebaixando o ideal, e ela está se tornando moralista, está julgando a tudo e todos, como ela se declara assim, eu sou um merda? Como é que ela faz isso na prática? Assim? Então, é simples fazer isso? É simples fazer isso. Você precisa... Exatamente, cara. Esse é o grande problema. O grande problema do ato de humildade. O ato de humildade ele não é difícil de você ter. É simples? O ato de humildade ele é simples por quê? Porque é o que você é. Você é um merda. Você não precisa inventar nada. É 1000 vezes mais difícil você sustentar uma pose de que você vale alguma coisa, João. É 1000 vezes mais fácil você só declarar. Mas sabe por quê? Porque todo mundo sabe disso. Mas, Ítalo... Só quem não sabe é o teu grupo de autorreferência. O teu pai sabe que você é um vagabundo. A tua mãe sabe que você é um vagabundo. Os teus primos sabem disso. As pessoas que te conhecem sabem disso. Só quem não sabe é aquele pessoalzinho do teu clube. Que ficam validando aquelas merda que ninguém tem. Então um passo é você identificar que clube é esse e sair dele. Fica mais fácil você ser humilde, porque não tem ninguém no mundo externo que não saiba que você é um bosta, você tá entendendo? Essa que é a dureza da coisa. Só que é fácil você fazer. Porque, olha só, você ser humilde não é difícil por quê? Porque é só você declarar que você já é. Você não precisa inventar nada. O difícil é ser soberbo, porque tem que ficar inventando um monte de coisa que tu não tem, porra. Então basta uma pessoa forte aparecer na comunidade e falar assim, bicho, eu sei que você não vale nada, mas eu te amo assim mesmo. Eu sei que você não vale nada, mas eu te amo assim mesmo, porque eu também não valho nada. E eu quero ser amado. Você tá entendendo ou não? Aparece uma pessoa com força pra falar e declarar isso e você se abre. Só que quando fica todo mundo falando assim, não, eu tenho pose, eu faço e aconteço, eu sou a esperança do Brasil, eu sou a esperança da igreja, fudeu. Se tu é a esperança do Brasil, se tu é a esperança da igreja, fudeu. Se você é a esperança da tua família, fudeu. Mas fudeu, completamente. Porque tu não tem, ninguém pode ser isso. O que você pode ser é você pode ser você, o que você pode ser. E é tudo que a comunidade espera que você seja você. O passo para isso é a humildade. Enquanto o sujeito não consegue olhar para a própria cara no espelho e falar, caralho. Você tá entendendo? E aí que tá o ponto. O teu grupo, às vezes você tá no meio de um grupo que fica validando aquela porra. Só que faz muito bem pro grupo se você aparece nesse grupo e consegue declarar, gente, eu não vale nada, hein? Mas de verdade, entendeu? Ítalo, não acontece do cara, por exemplo, acreditar piamente naquilo que ele tá
Porque às vezes a sensação é que a gente olha esses figurões e fala, esse cara acredita nisso mesmo. É isso. Que ele é. O Ramon falou uma coisa que é séria. Então, só, enquanto o sujeito está no processo de ascensão da exaltação imaginativa, você não pode fazer nada. Ninguém tem força contra um sujeito desse. Entendeu? Quando você está assim no início da exaltação imaginativa, não tem o que fazer. O sujeito está ali, ele está vendo bem, ele quer aquilo mesmo, entendeu, Ramon? Ele não está de treta, né? Óbvio que ele está de treta, mas assim, você entende o cara. A grande questão é quando o cara quando ele começa a descer. Quando ele começa a ir para o caminho da banalização. Quando ele começa a ir para o caminho da banalização, é a chance da vida dele. Quando ele começa a se tornar cético, cínico, olha aquelas reuniões de terça-feira, de quarta-feira que eu ia lá na confraria, já não consigo ir muito para lá, porque você tá vendo, já não consigo mais sustentar essa pose que eu tinha. Essa é a hora de tu recuperar o ideal verdadeiro, de você se reposicionar verdadeiramente diante do ideal verdadeiro. Essa é a hora. Isso, na verdade, é onde a maioria das pessoas estão. Elas estão nesse descenso, porque o descenso ele é meio que eterno, né? A pessoa dificilmente chega à banalização final. A banalização final, o cara, ele tá mal mesmo. É um outro que chega lá. A maior parte das pessoas, assim, é um processo de descenso eterno. Ele não chegou ainda na banalização, nem vai chegar, porque nem tem tanta força assim, pra querer o mal e declarar que é o mal, entendeu? Então, dificilmente as pessoas estão mesmo na banalização. É um ou outro. Os sujeitos fortes estão na banalização. Os sujeitos, assim, muito fortes, muito poderosos, com muita personalidade, eles chegam lá. Que eles conseguem declarar sem medo: eu quero o mal. Porque eu quero ficar aqui. Entendeu? Eu quero mal. Eu quero fazer mal para os outros, inclusive. A maior parte das pessoas não é assim. A maior parte das pessoas está descendo ainda. Vai ser um descer até o fim da vida, só que o final de contas que depois não é descida, né? Sabe o que tem lá embaixo? O inferno. Né? Pof! É que chegou uma parte da descida que você para de ver a luz do sol, né? Nesse pedaço que você consegue... tu vira um tipo de... Você fica cheio de reações. Só que veja, o homem nunca é um animal. O homem ele sempre ainda tem um desejo. Ele tem um desejo de ideal. Sempre. O homem nunca vai se identificar com o animal de verdade. Por isso que o homem sofre. O animal não. O animal sofre, gente. O animal também sofre. Mas é um sofrimento diferente. Não é um sofrimento existencial. É um sofrimento físico. Né? O sofrimento do homem é: caralho, eu tô sendo quem eu tinha que ser. Diante da minha comunidade, diante da minha mulher, diante de Deus, diante dos meus amigos. O bicho não faz isso. O bicho sofre por outros motivos. Né? Então, na verdade, as pessoas estão sempre na descida. A maior parte das pessoas está na descida. Tem uma minoria que está na subida. Quanto isso você não tem que fazer? Ele vai sempre te achar... Quando vai ser uma pessoa que nem eu lá, falando essas coisas, você vira o bode expiatório. É sempre assim. É só você ver. Quais são as comunidades que estão com exaltação imaginativa? Você vê se eles têm um bode expiatório. Sem motivo. Então você vê, você quer saber quem está em exaltação imaginativa? Você vê o pessoal: eu sou coach? Não sou. Eu sou um psiquiatra. Trabalhei 8 anos da minha vida em consultório, 10 horas por dia, atendendo gente, atendendo muitos, né, que inclusive falam mal de mim hoje. Né? Não tem problema. Você vê assim, ó, você quer saber quem está com exaltação imaginativa? Vê os grupos que, por exemplo, falam mal de mim. Aquele grupo lá que me chamam de coach. Falar mal pode falar, não tem problema nenhum. Mas desde que fale com razão. Ninguém nunca levantou nenhuma objeção séria ao meu trabalho, as coisas que eu falo nos cursos. Mas chama de coach não sei o que. Aí tu vê, fala: isso é exaltação imaginativa, estão elegendo um bode expiatório para validar, para reforçar aquele sistema de autorreferência que eles têm. Entende isso ou não? É claro que vai. Por que essa coisa vai. Esses grupos vão acabar? Porque a exaltação imaginativa ela não sustenta. Uma hora ela começa a descer. Então, das duas, uma. Ou o pessoal na descida se converte, ou na descida vai para a banalização. Não se sustenta naquele grupo. E agora, de onde vem essa... Porque, em geral, esses grupos, é uma tendência que eles ficam sempre procurando alguém, sempre procurando um bode espiritual. Por exemplo, não tem, por exemplo... qual é a nossa ideia? Sei lá, salvação das almas. Vamos trabalhar para a salvação das almas. Mas não, tem sempre uma coisa que eles criam, por exemplo... por exemplo, vou dar um exemplo, não sei nem se vocês concordam. A maçonaria. Maçonaria, eu não sei, criam uma coisa que... Qualquer pessoa sabe que a maçonaria hoje não é um grupo de amigos. Não é, mano. Mas esse pessoal, eu não sei que loucura que eles estão, que droga que eles estão usando. Tá vendo? Olha o que a maçonaria é. Eu não sei o que, ficam inventando coisas, etc. E aí agora é a maçonaria. Então, mas é que esse é um sistema, esse é o sistema de formação de comunidade, Ramon. Toda comunidade. Mas olha só, olha a merda. Essa é outra coisa. Então olha só, esses grupos. Grupo político, grupo religioso, caralho. Se eles são verdadeiros, eles já estão debaixo de uma autoridade. Ou a autoridade do Cristo, ou a autoridade da verdade, ou, não é isso? Eles servem, eles estão ali
diante de uma autoridade. Então, outro jeito de você ver se esses sujeitos eles são humildes ou não, se eles já estão submetidos a uma autoridade ou não. Que é o seguinte, presta atenção, isso aqui é importante. Como as comunidades, como as sociedades se formam? Todas elas. Todas. Você vê a sociedade romana, a sociedade grega, a sociedade cristã. É sempre assim. Nós, que perdemos a noção da autoridade, é uma comunidade que está se formando. A gente ainda não tem um líder, a gente ainda não tem autoridade. Os gregos estão se formando, os romanos estão se formando, os cristãos estão se formando. Sempre assim, a comunidade olha para um que é parecido conosco, e projeta nele todas as suas culpas. E o mata, como quem quisesse matar as próprias culpas. Uma vez tendo uma... Esse é o processo do bode expiatório. É o bode que expia os nossos pecados. Uma vez matando esse bode vira o totem, em torno do qual eles prestam culto. Então você vê que uma comunidade não tem uma autoridade, ou não está submetida a uma autoridade, quando ela está buscando um bode expiatório o tempo todo. Entende ou não? Você pega uma comunidade dessas, um grupo desses, que, olha, a função desses grupos não é você encontrar bode expiatório, é trabalhar, rezar e sorrir. Não é isso? Mas quando eles estão buscando um bode a todo, porque eles são missionários, né? Eles são, paladinos. Só que você vê que eles não têm autoridade ainda, eles não estão debaixo de uma autoridade ainda, portanto eles estão pervertendo o ideal mesmo que eles acham que eles servem. Foda isso. A busca de um bode expiatório é: eu não me submeti a uma autoridade real. Eu ainda estou buscando um que parece... Então, por exemplo, quando me buscam como bode expiatório, por que buscam a mim e não ao Marcos Mion, não alguém que... Por quê? Porque eu sou parecido com eles. Eu também tenho uma origem religiosa, eu também tenho uma origem política, eu também tenho uma origem conservadora, entendeu? Eu pareço com eles. Então projetam em mim as culpas que eles mesmos têm e tentam me matar. Não vou conseguir, óbvio. Né? Mas conseguindo, eu viraria o totem. Eu cresceria. Então, é a coisa do antifrágil. Você tá entendendo? Eu vou crescer e eles vão diminuir. Assim vai acontecer. Não tem outra. Esse é o processo da coisa. Eu falei para um sujeito desse jeito que representa um grupo desse: olha, se vocês continuarem assim, vocês vão ser destruídos. Não porque eu vou bater. É quando você bate alguém mais forte, tua mão quebra. Eu não preciso bater, é só ficar, é só permanecer. É foda isso, mas esse é o processo da coisa. Só que veja, pra ficar pessoal pra gente faz nossa família às vezes. A gente se sente superior às coisas. Vou fechar a cozinha, vocês vão querer alguma coisa? Não. Não? Val. Doutor, tem uma dúvida. Fala. O ideal cristão, ele é muito difícil. Chesterton falava isso, que as pessoas viam que era muito difícil e desistiam dele. E aí automaticamente tem gente que vê que é muito difícil, quase impossível, e fica com muita raiva. É claro. Porque não consegue aquilo, começa a desejar quase que no mesmo instante o ruim, o chão, a porcaria. Qual é a solução? A humildade, é o que eu estou falando. Porque só é o ideal cristão, o ideal político, o ideal familiar, isso é difícil. Se você achar que você, como diz o ditado, se você achar que você vai chegar agora no bonde e vai sentar na janelinha. Esse que é a questão. Humildade. Você é humilde, você entende que é um processo de amor, de se submeter a quem de fato é superior. Você não tem revolta. Você tem amor e devoção. Você tem amor e devoção. Só que se você não é humilde, você acha que conheci, então já sou. Eu falei: ih, rapaz, isso é gnosticismo. Que uma grande parte desses grupos acusam os outros de serem gnósticos. Eu ia falar isso. Isso é gnosticismo. Olha, eu ia falar isso, só que sempre falam, quando a gente fala gnose, o pessoal fica meio louco. Mas esse pessoal... Eles são gnósticos e nem sabem! Eles são gnósticos e não sabem, porra! Eles são gnósticos. Claro que são, porque acho que eles conheceram e já são. E uma coisa impressionante... Eles identificam conhecer com ser imediatamente, a loucura. E é uma coisa impressionante, essa situação da... A gente celebrou agora a festa do Padre Pio, né? Cara, eu não sei como esses caras acham que eles vão salvar a igreja. Nós vamos salvar a igreja tem que salvar a igreja. Porra, caralho, ninguém vai salvar a igreja, não. A igreja que vai salvar a gente. Mas é a mesma coisa do pessoal conservador de direita. É muito maluco. Leu 3 textos, o pessoal lava. Porra, caralho! É igual brasileiro assim. Viu 3 jogos do Flamengo, já acho que é melhor que o técnico do Flamengo. Eu sei como tinha que escalar essa. Porra, se tivesse levado o Zinho, porra, na Copa de o caralho tinha ganhado. Porra, tá bom.
Isso é falta de humildade. Fala, meu filho, tu é só um engenheiro da Petrobras, porra. Tu não é técnico de futebol, cala tua boca. Né? Pô, se for pra furar poço de petróleo, eu te chamo. Agora pra escalar time da seleção, aí deixa eu chamar o técnico, porra. Né? Se perdeu com o técnico, imagina contigo, né, meu filho? Porra, minha cacetinha, né? Não é isso ou não? A humildade é a resposta pra tudo, né, cara? Porque a humildade é a posição real existencial do homem. Né? O homem, ele não é que ele humilde é aceitar a realidade, que não foi você que criou, não foi você que fez, você não controla essa porra, entendeu? Já vai bater 1 hora de live aqui, eu vou já. Deixa eu só dar tchau aqui, pessoal. Só tá perguntando quem tá aí. Só marginal. Tá bom? Então beleza, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.